Deputados, moçambicanas e moçambicanos, meus irmãos, permita-me, Excelência Presidente da Assembleia da República, antes de mais, solidarizar-me com as vítimas da insurgência que se tem intensificado nos últimos tempos na província de Cabo Delgado, quase a dar a entender que algo pode estar relacionado com o fim do atual mandato. Se as matanças em Cabo Delgado estiverem relacionadas com a vontade de se perpetuarem no poder, que nos diga. Preferimos que continue a desgraçar os moçambicanos do que ver crianças, mulheres e velhos a serem degolados como se fossem cabritos. Com isso, minha solidariedade aos nossos compatriotas afetados pela insurgência e todos aqueles que se querem aproveitar da desestabilização em Cabo Delgado para se perpetuarem no poder, para que não caiam nas malhas do Tribunal de Londres, do FBI e da DEA. Pelos vistos, Nuru Gulam e o seu comparsa João Jorge estão a detonar sem dom e nem piedade em Nova York. A ser verdade o que circula nos WhatsApps, aconselho-vos, vós visados naquele WhatsApp, a saberem escolher que tipo de fronteira já pisar. A Interpol está de olhos e nem vos salvará o passaporte diplomático. Não queremos que se repita nesta casa a história dos relaxamentos da imunidade iguais à do antigo deputado que agora se encontra na prisão de Nova York, que não deu em nada. A justiça americana é como um crocodilo, quando morde não larga. Vão vos perseguir até vos apanharem, a todos, um por um. O que se passa, afinal, porque Moçambique deve ser manchado por um punhado de gananciosos que fazem da terra do Mundane, Samora, Matsangaíça e Jacama seu corredor de drogas? Até onde vai a vossa ganância, meus senhores? Em parte, fico satisfeito que a ideia e o FBI vão continuar a vos perseguir. Os crimes nos Estados Unidos nunca prescrevem. A perseguição será até o último suspiro, vosso azar. Por outro lado, fico preocupado, sendo o Nuru Gulam moçambicano e a sua atividade criminosa está relacionada também ao narcotráfico em Moçambique, o normal seria o FBI e a IDE também solicitarem a colaboração à nossa PGR, ao invés de solicitarem apenas a Polícia Judiciária de Portugal. Mas pela lógica do que circula, e a ser verdade, como se diz, não há fumo sem fogo, faz todo o sentido que solicitem apenas Portugal e não a nossa PGR, porque Moçambique, com a Frelimo no poder, queixar contra traficante de droga, raptor de empresários ou ladrão de voto é igual a meter queixa contra o porco ao javali. Abandonem o tráfico de drogas, compatriotas. Chega de ganância desmedida. O que vale ter um Rolls Royce e andar em estradas buracadas? E teus compatriotas em Cabo Delgado, Macuzi, Nampula, Nhambane, etc., a disputarem água insalubre com animais? O que vale ir terminar a vida numa prisão de Nova York, partilhando cela fria com amolestadores que farão de si sua vítima africana e longe da proteção dos camaradas e do dinheiro que adquiriu com sujeiras? Mudem, meus irmãos, invistam na agricultura, pesca, mecânica, etc. Abaixo o tráfico de drogas. O crime nunca vai compensar. Quem avisa, amigo é. Senhora Presidente, a bancada parlamentar da RNAM, ao questionar sobre o terrorismo e os raptos, o faz ciente de que este governo fracassou e, pela forma da sua atuação, qualquer pessoa entende que algumas coisas não batem certo. Se não, vejamos. Por que é que o governo foge, que nem o diabo da cruz, quando se trata de pedir a sério cooperação para o combate aos raptos? Muitos países sérios já se dispropuseram a ajudar Moçambique no combate aos raptos. Por que o governo da Frelimo nega essa cooperação? Nos últimos dias, quase que a nos entreter, numa visita feita à Argélia, ouvimos que, entre outros assuntos, a missão naquele país foi de pedir apoio no combate aos raptos. Faz favor. Desde quando a Argélia já foi referência no combate aos raptos? Por que não procuram cooperação com países concretos afirmados no combate aos raptos? Está claro
que não há vontade política para combater os raptos. A ideia da Argélia é para nos entreter, porque sabem que nenhum resultado teremos. Apenas querem se aparentar que há interesse em combater os raptos e pediu-se ajuda internacional. No fim, todos sabemos, nenhum trabalho vai ser feito para o combate a este mal. O povo não é parvo. O povo sabe que este negócio dos raptos é uma coisa, não é coisa de amadores. É negócio que envolve pessoas que fingem combater a si mesmas. Por isso, essa coisa de cooperação com a Argélia é conversa para o boi dormir. A partida, sabe-se que é um comboio no mar. Infelizmente, Moçambique nunca esteve tão no fundo do poço. Nos mandatos do Sr. Presidente Filipe Nyusi, o nosso país tornou-se num narco-estado e de boladas, onde a indústria dos raptos está institucionalizada e é a mais rentável. Para a ingenuidade dos que só estão nesta casa para bater palmas e aprovam tudo, não me surpreenderia que fosse solicitada uma emenda pontual ao artigo 104 da Constituição, passando o narcotráfico, a indústria dos raptos e boladas a serem os fatores impulsionadores da economia nacional, diga-se, da economia da elite frelimista predadora. Quanto às boladas, o jornal Ponto por Ponto denunciou a violação da lei de propriedade por parte de um colega que senta do outro lado, a causa da duplicação dos salários. Claro, não vai acontecer nada a ele, é camarada. E nada podemos esperar da PGR. Por isso, recomendo à Comissão da Ética Parlamentar, a 9ª Comissão, a tratar este assunto, que é da sua alçada. Também é assunto da alçada da Comissão Permanente. Será que a senhora Presidente terá coragem para tanto? Duvido. O mais grave na duplicação de vencimento é que nas Assembleias Provinciais há professores que viram seus ordenados congelados em nome da Lei da Propriedade Pública, em violação do artigo 38 da mesma lei. Na HCB, chegam notícias horríveis sobre a gestão do atual PCA, onde a apetitosa área de procuramento passou a estar sob a gestão pessoal. E muito se duvida da competência das pessoas que indicou para a gestão daquela empresa, naquela área. Mais uma gestão a estilo Bolgestol das linhas aéreas de Moçambique, instalando-se na HCB. Isto acontece porque o PCA tem uma missão, facilitar e alimentar a família de quem é chefe do governo. Ainda na HCB, o PCA nomeou seu irmão para diretor de hidrologia e segurança de barragem. Tem um dos salários mais altos. Também trouxe amigos do irmão que fazem parte de um grupo de stick da família deles para a HCB. O irmão do PCA é quem manda e desorganiza a empresa. Tirou também o diretor financeiro. Está há 4 meses a empresa sem diretor financeiro. Tirou o diretor dos recursos humanos, que estava na empresa há 15 anos. Colocou um amigo, o que está a fazer contratações sem concurso público, a mando do PCA. Houve concurso de beleza na escola local, onde concorreu a filha do irmão do PCA, mas que perdeu, porque de beleza não tem nada. O assunto foi discutido com o presidente de júri, que é um professor da referida escola. A filha do irmão do PCA não ganhou e o professor, presidente de júri, foi sacrificado, porque não protegeu a filha do PCA, que se gaba por ser amigo dos filhos do presidente da República. O que é isso mesmo, senhor primeiro-ministro? Por que é que a HCB está há 4 anos sem diretor financeiro? Por que é que o PCA ficou com pileiros de procuramento de projetos? Expliquem-nos, senhor primeiro-ministro, o povo quer saber. Por isso, nenhum discurso, por mais bonito e promissor que façam os senhores da Frelimo, vai acalentar os moçambicanos. Os moçambicanos sabem que vocês não têm intenção nenhuma de fazer um bem, tanto menos de combater os raptos. Por isso, negam qualquer cooperação séria. Não se conhece experiência alguma no combate aos raptos por parte da Argélia. Sabemos que não vai dar em nada, porque vocês querem que não dê em nada. Assim como querem que a gestão predadora e servil na HCB e outras empresas públicas para tirarem benefício destas a favor dos vossos bolsos,
dos vossos filhos, esposas e familiares. A vossa governação chama-se governação vergonha, a pior de todas em quase 50 anos de independência. Até salários para funcionários públicos passaram a ser uma incógnita no fim do mês. Será que passaram a jogar a viatura para conseguirem pagar salários? Haja vergonha, senhor primeiro-ministro. Não faz sentido o salário de fevereiro ser pago no dia 6 de março do mês seguinte. Mas nunca falta dinheiro para fretar avião com aeromoças turcas para cantarem parabéns ao chefe de governo. Nunca falta dinheiro para pagar toda a logística da numerosa delegação para ir inaugurar uma casa do administrador na Magajã de Costa e alguns cubículos na província de Nampula. Onde já viu-se um presidente sair de Maputo para ir inaugurar uma casa do administrador de Magajã da Costa? Vocês têm ideia de quantas casas, quantas escolas, quantos hospitais iriam construir só com dinheiro gasto em logística para o corte de fitas que o chefe de Estado tem realizado nos seus 2 mandatos? Se gosta tanto de inaugurações, por que não inaugurar também o cemitério de Mchaftene? Também merece a inauguração de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi. Estando a lógica das inaugurações desta governação, vou governar à minha maneira, como uma vez disse ao jornal Savana, o presidente está a discriminar aquela infraestrutura do Estado a não colocar com a devida vênia a obrigatória lápide presidencial. Por favor, senhor campeão de desastre, vai inaugurar e deixa a lápide no cemitério de Mchaftene. Não deixe seus créditos em mãos alheias. Continue com a governação a maneira. Sobre o terrorismo ou insurgência, a filosofia não foge muito a dos raptos. Há uma percepção de que o recrudescimento nos últimos tempos pode ser fruto de alinhamentos tendo em conta a uma eventual sabotagem do ano eleitoral. Se isso for verdade, então há mal interna, tal como aquela que está por detrás dos raptos. A insurgência em Cabo Delgado já vai para o seu 7º ano. O que temos ouvido pelas autoridades, a Frelimo a minimizar o problema e combate os jornalistas que investigam essa matéria. As últimas palavras do governador de Cabo Delgado falam por si. Enfim, o governo da Frelimo quer que pouco ou nada se saiba sobre o que está a acontecer no Teatro Operacional Norte. Nesta casa questionamos como Ruanda veio parar em Cabo Delgado e as respostas foram as típicas da arrogância dos dirigentes da Frelimo, que os cidadãos já conhecem. Agora que é estranho o recrudescimento da violência no ano eleitoral, é assim estranho mesmo. E pergunta-se, quem ganha com isso? A resposta é óbvia, é quem exerce o poder. Por isso, é percepção dos moçambicanos de bem que esta história de insurgência está mal contada, tanto quanto a dos raptos. Aliás, quando se emocionam, dizem que conhecem os cabecilhas e muito depois dizem que os terroristas não têm rostos. Enfim, organizem-se para não caírem em contradições. Os sinais obscuros que são lançados deixam muito a desejar, pouco se percebe. Sob a repentina amizade entre o presidente da República com o presidente ruandês, da história titubeante, chove não molha, da Total Energy, pouco se percebe. Cabo Delgado a ser o principal local de desembarque de drogas, que depois segue de forma intocável e escoltada para os outros lugares do país e estrangeiro. Dá a entender que a verdade sobre esta insurgência ainda está por vir e alguns nomes voltarão a ser notícia por isso. Restando ainda alguma alma nos vossos corações, sei que é difícil, peço em nome das vítimas para que se coloquem no lugar deles. Abaixo o terrorismo, abaixo os raptos, abaixo o narcotráfico, abaixo as boladas com bem do Estado, abaixo ladrões de votos, abaixo falsificadores dos resultados eleitorais. Senhor Primeiro-Ministro, a vossa organização é uma salada russa. O Ministro do Interior é obrigado a responder questões da alçada das Forças de Defesa de Moçambique, ao invés de se concentrar nos assuntos de segurança e ordem pública. O Ministro da Defesa nunca veio responder questões da ordem pública nesta casa. Querem dizer e dar a entender que o Ministro da Defesa não é competente, pode escorregar e dizer verdades proibidas ao responder nesta Casa do Povo? Na área das obras públicas, há mais pontes a cair com esta chuva,
estradas a cair, escolas e centros de saúde a cair, por causa da tempestade severa. As autoridades deviam se pronunciar, porque sabem que a qualidade das nossas infraestruturas é precária. Pensamos nós que seria oportuno interromper-se as aulas até que as condições meteorológicas melhorem, de forma a proteger as nossas crianças. Por terem me escutado, meu muito obrigado. Obrigada, caro colega, e agradeço ao senhor deputado Muchanga por recordar que a Comissão de Ética deve trabalhar. Para participar do debate, convido Sua Excelência, o senhor deputado Elias Gilberto Empuire. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhor Primeiro-Ministro, todo o protocolo observado. Ao intervir nesta sessão, reservada a pedidos de informação, fazemos-lo com a firme convicção da nossa missão enquanto representantes e fiscalizadores do Governo. Antes de mais, permitam-me, Excelências, que aproveite a presença do senhor Primeiro-Ministro aqui para manifestar, em nome da minha bancada, a nossa profunda indignação face à incapacidade do Governo em dar resposta à situação de insegurança em Cabo Delgado e à crise humanitária que os mais de 67 mil deslocados vivem no Herati, na província de Nampula. Afinal de contas, que governo é este que é incapaz de prover as mais elementares necessidades daquelas populações, com especial enfoque para alimentos, cobertores, tendas e água potável? Excelências, há sensivelmente 9 anos que o nosso país está em franca e acelerada degradação em todos os setores. Por exemplo, nos últimos tempos, o país tem se confrontado com atrasos no pagamento de salários em praticamente toda a administração pública, com destaque para os elementos das forças de defesa e segurança, professores e enfermeiros. Há sensivelmente 9 anos que os órgãos de governação descentralizada provincial não recebem fundos de investimento, recursos fundamentais para materializar a ideia de descentralização no poder para todas as populações. O custo de vida cresce à velocidade de luz. Há 9 anos que assistimos a uma acelerada e vergonhosa degradação das principais vias de acesso, especialmente a N1, que hoje estava aqui a ser falada. Um Serviço Nacional de Saúde falido e incapaz de responder às mais primárias necessidades do povo, como medicamentos ou simples reagentes para as esterilizações. O Hospital Central de Nampula, por exemplo, é montra visível do miserável estágio dos nossos hospitais públicos. As máquinas de lavandaria e de esterilização estão avariadas, dívidas avultadas com fornecedores, falta de camas suficientes para internamento de doentes, estando hoje a taxa de ocupação acima de 120%. Este é o Moçambique em que a maioria do nosso povo vive, a maioria invisível e silenciosa, obrigada a suportar a miséria, a pobreza neste vale de lágrimas. Estranhamente, temos um país da minoria, desta minoria predatora, sanguessuga, que come até a medula, o suor do nosso povo. Esta minoria, em comunhão de esforços com o grande capital, esquarteja entre si a riqueza do nosso povo sob o jargão de parcerias público-privadas. As chamadas parcerias público-privadas são uma espécie de salões de engorda para esta pequena burguesia que suga o nosso povo nos portos através do MPDC ou da Cornelder, que assalta os importadores através da Cutumba, e Mnet, que ordena as receitas públicas através de estranhas concessões para marcação de combustíveis através da SACOM ou marcação de mercadorias através da METS. Estes são uma pequena montra de dezenas de PPS viabilizadas ao longo destes anos para permitir o assalto do bem público em prol de uma pequena burguesia nacional ancorada no partido no poder. Regra geral, são concessões com cláusulas contratuais lacônicas e com duração de 25 a 50 anos. As gerações atuais e vindouras estão amarradas por conta destes acordos
predatórios e extremamente lesivos ao bem comum. Sem o sentido de pátria e amor ao próximo, o país continuará adiado nas mãos deste pequeno grupo, verdadeiros inimigos públicos e corruptos e nepóticos. Aliás, Moçambique é um dos poucos países do mundo onde um partido que governa a nação é detentor de empresas que são sócias do Estado onde o referido partido governa. Vide o caso da SPI, Holding da Frelimo, e tirem as vossas conclusões. Para além da corrupção endêmica, somos hoje confrontados com notícias alarmantes do envolvimento de altas figuras do Estado no crime organizado, designadamente o tráfico de drogas e raptos. Apelamos vivamente aos Estados Unidos da América para reforçar os mecanismos de vigilância contra certas elites nacionais sinalizadas pelo seu envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Enquanto MDM, temos uma mensagem ao nosso povo. Caros jovens, mulheres, homens desta nação, façamos de 2024 o ano da esperança, do resgate da nossa crença coletiva num país que os nossos fundadores, em 1962, sonharam um Moçambique independente, um Moçambique para todos, em paz, próspero, onde cada um de nós possa realizar os seus anseios individuais e coletivos. Façamos o processo eleitoral a iniciar com o recenseamento, já agora no dia 15, num instrumento para definitivamente o nosso futuro, para mudarmos o nosso futuro e o futuro do nosso país. Mesmo perante o assustador da noite profunda, sabemos que a luz do dia chegará. Não existe mal que dura para sempre. E o castigo chegará para aqueles que traíram o seu juramento de servir a nação e preferiram aliar-se aos assassinos econômicos de Moçambique. Tal como hoje, as nossas crianças aprendem na escola sobre os traidores do povo que permitiram a penetração colonial no nosso solo pátrio a troco de miçangas e garrafas de vinho. Chegará o dia em que os atuais parceiros dos nossos colonos, dos novos colonos, diria, serão expostos e condenados exemplarmente pela história. O MDM assume a responsabilidade de ser a luz que vai resgatar os moçambicanos desta noite longa de miséria, pobreza, exclusão, entre outros males que assolam a todos nós. Não devemos desistir do nosso país e, por isso, convocamos a todos para juntos marcharmos rumo a outubro de vitória e da mudança. Façamos o outubro o mês da libertação de Moçambique do colono negro, o partido Estado dominante, traficantes de droga, corruptos e sequestradores. Por me terem escutado, meu muito obrigado. Obrigada, caro colega. Para participar do debate, convido Sua Excelência a deputada Judite Anastácia João. Cara colega, faça favor. Obrigada, Excelência. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras, meus senhores, Excelências, permitam-me que inicie minha intervenção dirigindo saudação calorosa aos digníssimos representantes do povo e, através de vós, os moçambicanos unidos, de Rovuma ao Maputo, do Zumba a Índico, além fronteiras, e de forma particular a população de Inhambane, meu círculo eleitoral, que, embora parte significativa dos distritos e cidades, se encontram desde ontem, dia 12 do mês em curso, debaixo da temperatura tropical severa, que alastrou depois para as províncias de Sofala, centro, Gaza e Maputo, na região sul, está arregaçando as mangas para erguer-se e continuar firme na luta insensata pela independência econômica. Neste diapasão, saúdo ao mais alto magistrado da nação moçambicana, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, presidente da Frelimo e presidente da República de Moçambique, pela sua entrega abnegada à causa do bem-estar dos moçambicanos, bem como na luta cerrada contra os terroristas que, sem piedade, ceifam vida dos nossos concidadãos em alguns distritos da província de Cabo Delgado, destroem infraestruturas públicas e privadas, semeiam terror e atrasam o almejado desenvolvimento dos moçambicanos. O camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi tem mostrado ao mundo e aos moçambicanos que a última alternativa à paz é
é a própria paz, e a paz, com a paz, abre-se oportunidades para a criação de condições para o desenvolvimento e prosperidade de qualquer nação. A quando da tomada de posse, em janeiro de 2020, o nosso querido Presidente da República de Moçambique afirmou, e passo a citar: "O meu coração cabe em todos os moçambicanos." Fim de citação. Nós julgamos que este compromisso não foi proferido ao acaso, mas sim com o intuito de servir os moçambicanos, posicionar o país na rota de desenvolvimento, trazer todos os palpáveis e visíveis que temos acompanhado e que todos temos testemunhado as ações da sua governação através de várias iniciativas, sempre dialogando com as forças vivas da nossa sociedade. Bem-haja, camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi. Okay. Excelências, Moçambique é um país em via de desenvolvimento. Com a ação de cada moçambicano, conta para que possamos alcançar o nível de bem-estar almejado. No âmbito de infraestruturas, as estradas asfaltadas e vicinais têm uma importância vital para a circulação de pessoas e bens. Para a concretização deste desiderato, o Governo, no seu plano quinquenal 2020-2024, planejou construir e reabilitar vias de acesso. Na província de Inhambane, reconhecemos e saudamos os esforços empreendidos pelo Governo nos anos passados pela construção da estrada do Moinipanda, a reabilitação de alguns troços da N1, refiro-me concretamente do troço de Zandamela a Lindela, que, embora visíveis algumas curvas de algumas partes da rodovia, devido ao tráfego mais intenso de caminhões com maior capacidade de carga. Ainda neste primeiro trimestre do ano, concretamente no mês de fevereiro, o Governo, nas suas atividades de rotina, arrancou com as obras de emergência na N1, nesta parcela do país, na reabilitação do troço Pambara-Rio Save, essas ações de impacto e outras que temos acompanhado. Permitam-me afirmar de viva voz: Nyusi, eu confio em ti. Contudo, ainda maior preocupação para a população de Inhambane, as vias de acesso Mapinhana-Mabote, Funhalouro, Panda, Inharime, Panda, sobretudo no período chuvoso, porque as vias ficam alagadas e com lama, condicionando a circulação de pessoas e bens. Este constrangimento constitui um maior entrave para o crescimento econômico e desenvolvimento equilibrado da província de Inhambane no seu todo. Urge a necessidade de intervenção do Governo para a melhoria de condições de transitabilidade, deste modo a circulação normal de pessoas e bens. Minhas senhoras, meus senhores, excelências, a gestão da coisa pública das instituições do Estado do seu quadro pessoal constitui condição sine qua non para a abertura de prestação de contas, elemento básico para o exercício da boa governação. Por isso, saudamos o Governo de Moçambique, representado por Sua Excelência Adriano Maleane, Primeiro-Ministro de Moçambique, pela forma responsável como atua em obediência ao juramento de bem-estar servir ao povo moçambicano. As informações prestadas pelo Executivo ao povo moçambicano nesta magna Casa do Povo, para nós, deputados da Frelimo, são de valor bastante para continuarmos a depositar nossa confiança e esperança a este Governo sabiamente liderado pelo camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi, para continuar a construir pedra a pedra os anseios almejados pelos moçambicanos. As iniciativas presidenciais, um distrito, um hospital, um distrito, um banco, um distrito, um tribunal condigno, energia para todos, outras iniciativas são dignas da nossa saudação. A terminar, quero convidar aos estimados deputados, meus pares, para apreciarmos positivamente a informação que o Governo nos dignou prestar pela clara, concisa e convincente como foram apresentadas as informações. 60 anos promovendo a paz e o desenvolvimento, Frelimo, a força da mudança. Muito obrigada.
Muito obrigada, cara colega. Convido agora Sua Excelência Deputado Manuel Alex Macuana a fazer parte do debate. Caro colega, faça favor. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, estimados deputados, meus pares, todo o protocolo observado. Saúdo com grande respeito a população da província de Cabo Delgado, o meu círculo eleitoral, um povo transformado em escravo, ou melhor, em ovelhas no matadouro. Desde 2017 até hoje, passam 6 anos em guerra sem tréguas na província de Cabo Delgado. A população já não tem esperança para dias melhores. Passam dias e noites a viver de caminhadas em caminhadas, com crianças descalças, sem comida, sem água, sem roupa, sem repouso, muito menos sem perspectiva do futuro agradável. Pior quando recebem recados de chefes do governo que diz: os deslocados devem produzir comida. Uma família que foge em fevereiro, como é possível produzir comida? Aonde é que podem produzir comida? Quando é que podem produzir comida? E do mesmo jeito que no passado muito recente acompanhamos uns episódios que dizia: os funcionários devem beber água. Ora, quem não aguenta viver na cidade deve abandonar. Tudo bem. O povo quer saber dos senhores do governo por que até agora não há divulgação da verdade ao povo moçambicano sobre as causas do terrorismo no norte do país. Não é um favor que os senhores do governo tragam evidências claras sobre este fenômeno. É a vossa obrigação, vosso dever e de combater o terrorismo e trazer a tranquilidade aos moçambicanos. A vossa obrigação é de amar o povo, porque isto assumiram no dia que roubaram o voto do povo. E é obrigação usar o dinheiro dos impostos do mesmo povo para comprar ingredientes de qualidade para o combate ao terrorismo e dar alto sabor e moral aos militares que estão no fogo cruzado. Excelências, deputados da Assembleia da República, não podemos continuar e nem devemos deixar os militares a combater no estado tocossado, isto é, água e sal, com meses atrasados no pagamento dos seus salários. Isto não traz moral a nenhum militar. Por isso, ficam sentados e sem força para lutar. A voz do povo clama ao mais alto nível que, se não conseguem gerir os problemas do povo, que vocês mesmos criaram, demitam-se, senhores, desse poder e tratem dos vossos negócios, mas o povo quer paz, paz e segurança. No dia 9 de março do presente ano, no posto administrativo de Catapa, distrito de Chiure, província de Cabo Delgado, por negligência dos mesmos representantes do governo dos ladrões de voto, permitiram que fossem brutalmente espancados até a morte 3 agentes de educação cívica para o processo de recenseamento eleitoral. Refiro-me dos jovens Nelito Samuel, de 36 anos, Rajaki Ernesto, de 38 anos, e Guilherme Martins Afonso, de 24 anos de idade. Este ato foi protagonizado pelos Namparamas, em comunhão aqueles ditos força local,
que a bancada da Renamo advertiu que nem valia a pena porque faria mal à população moçambicana. E essa negligência é do consumo do governo. Aí solicitamos que haja justiça a este assunto. Ao terminar, saúdo Sua Excelência General Yusuf Mohamed, presidente do Partido Renamo, pelo esforço que tem feito na manutenção da paz e reconciliação nacional rumo à vitória para um Moçambique próspero na governação da Renamo. Bem-haja Sua Excelência Presidente Yusuf Mohamed. Ao terminar, quero aqui saudar os irmãos muçulmanos que tenham um bom Ramadã e que Deus abençoe Moçambique. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Muito obrigada, caro colega. Para participar do debate, convido Sua Excelência o deputado Rafael Lourenço Xande. Caro colega, faça favor. Obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhor Primeiro-Ministro de Moçambique, senhores deputados, meus pares, senhores membros do governo de Moçambique, excelências, aos moçambicanos, povo heróico do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico, saúdo pelo seu engajamento cotidiano nas mais e diversas esferas de desenvolvimento econômico. Uma saudação especial vai Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, obreiro de muitas vitórias na frente da paz e na frente contra o terrorismo. Camarada Filipe Jacinto Nyusi, presidente de todos os moçambicanos, é saudado por todos nós pela sua dinâmica liderança dos destinos da nossa pátria dos heróis. É saudado por todos nós para o alcance da estabilidade político-militar na província de Cabo Delgado em particular e Moçambique em geral. A cooperação entre Moçambique e Argélia remonta dos anos 60, década de 60. É na Argélia onde foram treinados e formados os primeiros guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique, que no dia 25 de setembro de 1964 desencadearam a luta de libertação nacional, terminando com a conquista da independência e a respectiva proclamação de independência no dia 25 de junho de 1975. É na Argélia onde também foram formados muitos moçambicanos, tanto na frente da guerrilha como na frente de educação. A Argélia tem uma experiência muito longa no combate ao terrorismo, tem uma experiência bem longa na prospecção, produção de gás e petróleo. A Argélia também formou outros quadros moçambicanos, razão pela qual Moçambique continua a cooperar com a Argélia na área educacional. Por isso, nós queremos dizer ao nosso querido presidente Filipe Jacinto Nyusi, avance na cooperação com a Argélia, avance na cooperação com outros países, avance, avance, avance e não recua. Ainda na cooperação com a Argélia, no que diz respeito à prospecção, produção, gás e petróleo, Moçambique tem diversos parceiros, tanto americanos, asiáticos,
europeus, mas nesse caso concreto temos a Argélia com uma larga experiência. Hoje estamos a analisar e debater as informações do governo e a minha intervenção sobre a temática que vai cingir-se nas infraestruturas e concretamente no setor de estradas. A província de Niassa tem uma rede viária constituída por estradas primárias, secundárias, terciárias e vicinais numa extensão total de 3.934 quilômetros. Destes, apenas 907 quilômetros estão revestidos e são os casos de estradas Lixinga-Marupa, Lixinga-Quamba, Lixinga-Maniamba, Unango-Lixinga, Marupa-Ruassa, Quamba-Malema e ainda alguns troços da estrada Quamba-Tatara, permitindo redução de tempo de viagem, maior fluidez, rápida circulação de bens e pessoas. A população e os empresários aguardam com expectativa a asfaltagem de estradas tais como Unango-Machede, Quamba-Micanhelas, Quamba-Marupa, Lixinga-Mavago, Lixinga-Meponda, Maniamba-Mitangula, Malema-Quamba, Quamba-Tatara, Gurue, que poderia melhorar sobremaneira o desenvolvimento da província e, por isso, encorajamos o nosso governo a satisfazer esse sonho das populações do Niassa. Compatriotas, para a presente época chuvosa, a província de Niassa tem um plano de manutenção de rotina. Este plano consta do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado 2024, cujo orçamento ascende aos 226.715.360 meticais para cobrir uma extensão de 4.039 quilômetros. Ora, devido às chuvas intensas que estão a afetar a província na presente época chuvosa, ficaram destruídos aquedutos, pontões, provocando intransitabilidade entre Maua-Marupa, Marupa-Micula, Muembe-Mavago e entre Mipanhira, Mulumbo e Micanhelas, Unango-Machede, no distrito de Sanga, e Revia Comercial Mugoma, em Maua, Mitangula, Cobo e no Lago. O governo de Moçambique tem feito um grande trabalho no setor de infraestrutura estradas e tem permitido a transitabilidade rodoviária de pessoas e bens. Não obstante esse trabalho meritório do governo, os moçambicanos residentes na província de Niassa conhecem as dificuldades de mobilidade e transitabilidade que se vive na presente época chuvosa. Por isso, apelamos ao governo a empreender todo o trabalho tendente a garantir a circulação das pessoas e bens ao longo de todas as vias na província com a maior brevidade possível. Congratulamos-nos pela forma como o governo, de forma profunda e alicerçada em dados, respondeu às questões sustentadas ao longo do debate. Por isso, nós, deputados da Frelimo, reconhecemos o trabalho que está sendo feito para melhorar a transitabilidade de rede de estradas do país e regozijamos-nos pelas realizações levadas a cabo pelo governo. Excelências, permita-me fazer uma analogia entre as veias que temos no nosso corpo com as estradas e concluir que as estradas são tão importantes quanto as veias, dado que elas permitem a dinamização das atividades do turismo, transporte, serviços sociais, agrocomerciais e industriais, contribuindo para o desenvolvimento equilibrado do nosso país. Antes de terminar, gostaria de saudar a população de Niassa pelo seu empenho no fortalecimento da democracia, garantindo a vitória da Frelimo nas 6 autarquias no passado dia 11 de outubro de 2023. Um abraço de solidariedade às populações dos distritos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado. Termino apelando aos senhores deputados para apreciarmos positivamente as informações do governo. 60 anos consolidando a unidade nacional, promovendo a paz e o desenvolvimento. Frelimo, a força da mudança, Zicomo Quambir.
Muito obrigada, caro colega. Para participar do debate, convido Sua Excelência Deputada Abiba Abba. Cara colega, faça favor. Muito obrigada, Senhora Presidente da Assembleia da República. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência. Sua Excelência, Senhores Deputados, Excelências. Permitam, em primeiro lugar, saudar o povo moçambicano em geral e, de modo particular, a população de Nampula, meu círculo eleitoral. Obrigado, povo de Nampula, pela confiança depositada na Renamo, porque é sabido de que se não estamos a governar nos municípios da província de Nampula, foi por causa da vergonhosa fraude. Nampula está a braços com a conjuntivite hemorrágica endêmica e outras doenças como a malária, diarreias, como se fosse um mal lançado em repúdio à fraude eleitoral. Nampulenses, na saúde e na doença estamos juntos e o ano 2024 vai ser marcante na determinação e decisão do povo que não recua. Saudação extensiva vai para Sua Excelência Presidente do Partido Renamo, General Yusuf Momad, homem de qualidade invejável, sereno e focado aos objetivos do partido e do povo moçambicano. Libertar o povo moçambicano da escravatura interna, da opressão, da exploração do homem pelo homem, da fome, da insegurança, do analfabetismo acadêmico e político de todo um sistema totalitário é a nossa missão até as últimas consequências. Excelência, o povo está consigo, ele não se distrai pelo tamanho do cabelo de alguns pseudopolíticos, cuja cabeça não tem nada. É muita ousadia pensar que estamos num jogo de chip-chip de crianças. Minhas senhoras e meus senhores, fica muito difícil falar das várias matérias que preocupam o povo perante um governo distante do povo, cego e surdo, um governo sem nenhuma sensibilidade para o dia a dia do seu povo. As questões colocadas pelas três bancadas são recorrentes, embora sempre atuais. Não há nenhuma melhoria, pelo contrário, a vida do moçambicano está por um fio. Pessoas sem vergonha não podem constituir um governo sério. As respostas dadas aqui revelam, grosso modo, que esta gentinha está alheia ao sofrimento do povo. A segurança de pessoas e bem são da responsabilidade do governo de qualquer país, 6 anos ou mais, para encontrar uma solução para a segurança de uma província. Mesmo com a intervenção internacional, revela alguma coisa errada e, por que não, a cumplicidade do próprio governo. Estamos perante a verdade filosófica de Thomas Hobbes: o homem é lobo do homem, e a visão de Nicolau Maquiavel, que dizia que o homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Eis aqui o exemplo das visões desses filósofos clássicos. Estes senhores são maus e verdadeiros lobos. Segundo a Lusa, a nova vaga de ataques terroristas em Cabo Delgado provocou 99.313 deslocados em menos de um mês, citando informações da Organização Internacional das Migrações. Como podeis ver, meus senhores, isto é um desastre humanitário. Pessoas indefesas, entre mulheres, crianças e idosos, estão entregues à sua sorte. Enquanto o povo espera que o chefe de Estado venha esclarecer sobre os pronunciamentos da França, ele vem manifestar também indignação. Será mesmo uma surpresa ou uma jogada do mestre? Curiosamente, o acadêmico Silvério Nguenha, que tenta abrir a boca, fala da República de Cabo Delgado. Este último fato do acadêmico, muitos jornais já fizeram esta abordagem, incluindo alguns religiosos renomados. É muita coincidência junta, suficiente para ser uma confirmação. Cabo Delgado, os terroristas bailam a seu belo prazer, conforme a Rádio DW em 4/3/2024. Um fato estranho revelado há poucos dias pelo CDD diz que ainda não existem fatos suficientes que possam provar
que existe uma relação entre a maldição dos recursos e conflitos em Cabo Delgado. Sinceramente falando, estou muito assustada com esta informação, pois, havendo outras causas, então estamos sem saída. A contratação militar de Ruanda, a revelia da Assembleia da República, um regime que apoia insurgentes do M23 do Congo para combater insurgentes em Moçambique, é um paradoxo interessante. Deus nos acuda, as nossas vidas estão em jogo, a população de Cabo Delgado está desesperada. No dia 9 de março corrente, sábado último, foram assassinados barbaramente educadores cívicos para o recenseamento eleitoral, num ato praticado pelos vulgos na Parama, em conluio com o líder comunitário e o chefe do posto administrativo de Catapa, em Chiuri. Foram mortos a catanada e paulada os jovens Razak Ernesto, de 38 anos, Nelito Samuel, de 36 anos, e Guilherme Martins Afonso, de 25 anos. O povo moçambicano, o qual representamos, quer saber por que estamos a morrer. Quem são realmente os terroristas assassinos a sangue frio por decapitação? Excelências, a situação dos sequestros nas grandes cidades e, sobretudo, nas cidades de Maputo e Matola, é um verdadeiro cenário de terrorismo. Os agentes econômicos vivem momentos de extrema insegurança. O caricato é que este fenômeno algumas vezes ocorre perante os olhares dos agentes da PRM com arma em punho. Os filmes de terror, de sequestros e raptos começaram com curta-metragem e agora já atingiram a longa-metragem. Que vergonha para as forças de lei e ordem. Durante os processos eleitorais, as cidades e vilas ficam abarrotadas de polícias, militares de todas as unidades de categoria armada até aos dentes, prontos para aniquilar todo e qualquer um que manifestar tendências da oposição. Mas para pelo menos assustar os sequestradores, nenhum agente da polícia mexe o gatilho. Estamos a viver sobre as leis da selva e com pouca chance de sobrevivência. Com as respostas dadas ao nosso pedido de informações, somos pela reprovação das falácias e a hipocrisia do governo. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Obrigada, caro colega. Para participar do debate, convido Sua Excelência Deputado Alberto Livre Zandela Niquis. Caro colega, faça favor. Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, senhores membros do Governo, Excelências, senhores deputados, meus pares, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Inicio a minha intervenção em sede do debate sobre as informações do Governo, com a devida vênia aos meus compatriotas, pois trata-se de um momento de celebração das nossas conquistas, um preceituado constitucional e regimental da Assembleia da República que preconiza a prestação de informação do Governo e coloca os moçambicanos ocorrentes do estágio de gestão da coisa pública. Temos a elevada honra de fazer o uso do pódio dos moçambicanos, numa altura em que os nossos irmãos que professam a religião muçulmana estão em período de Ramadão, o nome que se conhece do 9º mês do calendário islâmico, baseado nos ciclos lunares, e este é considerado um período sagrado. Igualmente, numa altura em que o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, e por tão célebre efeméride, e através de vossas excelências, permitam que tome esta oportunidade ímpar para enaltecer a condução didática e cautelosa de Sua Excelência Laurinda Francisco Nhuane Bias, presidente deste órgão de soberania. O desdobramento e destreza de Vossa Excelência, presidente da Assembleia da República, é uma clara mostra do comprometimento e engajamento da mulher no campo e na cidade para o desenvolvimento do nosso país, assim como um marco indelével de que a mulher moçambicana deve ser celebrada todos os dias e por cada moçambicano através do trabalho, amor à pátria e unidade nacional. A saudação de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República não é isolada, enquadra-se cabalmente na promoção do género que se pode testemunhar no 50-50, ao nível do governo, chefiado por Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, presidente da Frelimo e presidente da República de Moçambique, um homem sereno
e trabalhador que, a meio de desafios e adversidades, desde eventos extremos da natureza, instabilidade política em Cabo Delgado, a influência de fatores micro e macroeconômicos, exógenos e endógenos, tem dado o melhor de si para o nosso país. Avante, camarada presidente Filipe Jacinto Nhusse, pela capacidade de resiliência e pedagogia de autossuperação rumo ao desenvolvimento. Distintos deputados, meus pares, povo moçambicano, por falar em desenvolvimento do nosso país, permitam que, em benefício de todos, e para que não se pense que é apenas uma ladainha de políticos na casa do povo, faça eco da voz de moçambicanos que, através da arte e cultura e outras manifestações, exaltam Moçambique, e passo a citar alguns exemplos. No extremo norte do nosso país, o tema musical Novidades de Casa, do jovem artista Boyline, da província do Niassa, na sua abordagem, refere a várias realizações que têm estado a mudar a sua província, desde infraestruturas rodoviárias, construções de hospitais, entre outros. Na zona centro, concretamente na província de Sofala, o artista Jorge Mamad, decano das artes e cultura, ao cantar Culota, faz menção de grandes benefícios com a construção de infraestruturas de comunicação, como é o caso da linha de Sena. No mesmo introito, DJ Ardiles, com o tema Geração Solução, Isaú Menezes, com o tema Não a Preguiça, canções de intervenção social da banda Marrove da província de Nampula, exaltam a nossa moçambicanidade, promovendo a identidade e sentido de pertença. Aliás, e porque não há beleza sem um sinal, há naturalmente desafios, e uma vez mais recorremos a artistas de intervenção social, como é o caso de Mia Couto. Teme a ausência da esperança na sua obra Último Voo de Flamingo, e sugere ações mais concertadas do nosso governo. O músico popular Mr. Bao, artista da província de Gaza, em um dos seus mais recentes temas, se refere ao custo de alguns produtos de primeira necessidade, um claro sinal da necessidade do nosso governo encontrar medidas imediatas mais arrojadas para fazer face ao custo de bens e serviços essenciais, por forma que fluam cada vez mais ações das populações na geração de renda para si e suas famílias. O clamor dos transportadores e de nós, utentes, sobre o estado crítico de alguns troços da Estrada Nacional número 1, tiram sono ao governo, reduzem a competitividade, interrompem as diferentes cadeias de valor e, por via disso, queremos fazer votos para que as aproximações em curso junto de parceiros continuem a fluir e, o mais breve possível, este tema fique por terra, como está acontecendo no troço Niquadala, na Macura, e aconteceu com as estradas Macia Choco em Gaza, bem como Beira em Chopo Machipanda, na província de Sofala, que hoje são um alívio para todos nós, só para citar alguns exemplos. De mais jamais, quero enaltecer a dedicação, o esforço e contribuição de cada moçambicano, que ao invés de alimentar e enverdar pela ociosidade, autoflagelação, fomentando ódio e discurso de violência, optam por ações enérgicas para combater a pobreza, o desemprego e as desigualdades, através de compromisso e comprometimento com o trabalho e iniciativas alternativas legais de geração de renda e promoção do patriotismo, o que faz coro ao célebre postulado aristoteliano que refere que somente são dignos cidadãos todos aqueles indivíduos que participam ativamente na vida pública, portanto, na vida da sua localidade, na vida do seu distrito, na vida da sua cidade e, por conseguinte, na vida do seu país. Excelências, com efeito, compulsadas as informações aqui apresentadas, recomendo ao plenário a fazer uma apreciação positiva, bem como enriquecer, robustecer, através de experiências bem-sucedidas de várias individualidades de reconhecer mérito nesta casa, e não só. A terminar, e quando se avizinha um processo de recenseamento eleitoral, reiteramos o apelo para que toda a população moçambicana em idade eleitoral se recenseie e garanta a sua participação nas eleições de 9 de outubro. 60 anos consolidando a unidade nacional, promovendo a paz e o desenvolvimento, Frelimo, a força da mudança. Pela atenção que me prestaram, o meu muito obrigado. Muito obrigada, caro colega. Para participar do debate, convido Sua Excelência a Deputada Elvira Pinto Duarte Timane. Cara colega, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhor Primeiro-Ministro, Excelências, ao iniciar a minha intervenção, permita-me, senhora Presidente, que saúde a Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da Frelimo e Presidente da República de Moçambique, pelo trabalho que tem vindo a fazer para a promoção da paz e do bem-estar, liderando sabiamente as forças de defesa e segurança, que em coordenação com as forças da SADC e do Ruanda, tudo estão a fazer para devolver a tranquilidade na província de Cabo Delgado em face dos ataques terroristas. Bem-haja, camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi, o povo moçambicano confia em si. Excelências, em face das questões solicitadas pelas 3 bancadas parlamentares, o nosso governo veio a esta magna Casa do Povo e prestou muito bem as informações, explicando com clareza e profundidade necessária a ocorrência dos fatos, tendo apresentado o seu compromisso em continuar a desenvolver ações para resolver as várias preocupações dos moçambicanos. Das informações prestadas pelo nosso Executivo, importa destacar a transitabilidade das vias de acesso, um assunto que preocupa a bancada parlamentar da Frelimo, dada a sua importância para a boa circulação de pessoas e bens e para a dinamização da nossa economia e das economias dos países vizinhos que se beneficiam dos corredores. Tal como muito bem foi explicado pelo nosso Executivo, reconhecemos que muitos são os desafios que são agravados com a degradação destas devido aos sucessivos ciclones. Congratulamos o Governo que, apesar das adversidades, continua a mobilizar parceiros e financiamento para garantir a continuidade da reabilitação ou a construção de vias de acesso a todos os níveis, de maneiras a serem transitáveis e com ligação e comunicação entre as diferentes unidades territoriais, sobretudo as zonas de produção com as zonas de consumo, dinamizando a comercialização, turismo e serviços sociais. Na província de Tete, meu círculo eleitoral, podemos destacar a conclusão de obras de reabilitação do troço Matema-Caçacatiza, a conclusão da construção de uma ponte metálica sobre o rio Daqui, que liga os distritos de Caorabassa e Mague, destruída pelas últimas chuvas, bem como de obras em curso na reabilitação de 5 pontes no troço Madamba-Mutarara. Estes são apenas alguns exemplos claros que demonstram que o nosso governo tudo está a fazer para que as vias de acesso destruídas pelos sucessivos ciclones e por outros fatores voltem a ser transitáveis e em condignas condições, o que demonstra que estamos perante um governo responsável. Apesar do trabalho que está sendo feito, preocupa a população da província de Tete a situação precária e a necessidade de intervenção nas estradas Beni-Zumbo, Madamba-Mutarara, Mpende-Mucumbura e Chitima-Maroeira, bem como a reabilitação da ponte sobre o rio Rovubwe, que liga a cidade de Tete e os distritos da zona sul da província. Antes de terminar a minha intervenção, quero apelar às populações de todas as províncias do país, sobretudo aquelas que se dedicam à produção agrícola, para que, em face da precipitação irregular das chuvas na primeira época, recorram à segunda época e em zonas baixas, priorizando culturas de ciclo curto.
Ao mesmo tempo, apelo a cada um dos moçambicanos com idade eleitoral e aos jovens que completem 18 anos até ao dia da votação a se dirigirem aos postos de recenseamento eleitoral. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigada. Muito obrigada, cara colega. Excelências, não tenho mais pedidos de intervenção neste momento. Assim sendo, vamos interromper os nossos trabalhos e permitam-me que agradeça a Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, aos senhores ministros, vice-ministros e secretários de Estado pela presença e pelas informações prestadas. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, Moçambique é um país constituído por um mosaico de culturas e religiões que convivem de forma sã, promovendo o respeito pela dignidade humana, paz e harmonia social. Os nossos concidadãos que professam as religiões cristã e muçulmana estão a viver a Santa Quaresma e o Santo Ramadão, momentos que servem para refletir sobre um mundo cada vez mais fraterno, harmonioso e solidário. Reconhecemos o empenho dos nossos concidadãos cristãos e muçulmanos na contínua promoção do amor ao próximo, perdão, reconciliação e solidariedade no seio da grande família moçambicana. A Casa do Povo encoraja a solidariedade entre moçambicanos e incentiva a promoção de ações de caridade com destaque para o apoio aos nossos concidadãos vítimas das ações dos terroristas em Cabo Delgado, aos que se encontram nos centros de deslocados e as vítimas da tempestade tropical Filipe, que está a afetar de forma severa as províncias de Inhambane e Gaza, causando destruição de bens públicos e privados. Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, celebramos no passado dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher, data instituída pelas Nações Unidas em 1975, simbolizando e valorizando a luta das mulheres pela igualdade do género, não discriminação e contra a violência. Felicitamos a todas as mulheres do mundo e a mulher moçambicana em particular por ocasião desta data, que este ano é celebrado sob o lema Investir nas mulheres, acelerar o progresso. Como deputados, manifestamos a nossa solidariedade a todas as mulheres do mundo, vítimas de todo tipo de violência vítimas e das ações do terrorismo, em particular as nossas mães, irmãs, avós da província de Cabo Delgado. Como sociedade, devemos continuar a refletir sobre a necessidade de promover a equidade do género, o empoderamento da mulher e a proteção da rapariga, bem como promover a sua inclusão crescente nos processos políticos e de desenvolvimento econômico e social. E porque festejamos o Dia da Mulher, no passado dia 8, convidamos o Gabinete da Mulher Parlamentar. Por favor.
São instantes finais desta sessão ordinária, primeiro dos 2 dias, que está agendado as informações do Governo, onde há que destacar aqui os avanços no alargamento e intervenção das vias de acesso. O Ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita, fala de pouco mais de 2.000 quilómetros que foram intervencionados pelo Governo para melhorar as vias de acesso, questão essa levantada pela bancada parlamentar da Frelimo, mas também há que destacar aqui o registro de 9 casos de raptos, dos quais 6 esclarecidos e os raptados devolvidos ao convívio familiar, segundo informações do Ministro do Interior. Mas também a questão das concessionárias importantes, que falam de existência de progressos no apoio ao investimento por parte destas concessionárias, segundo o Ministro Max Tonella. São alguns aspectos a destacar neste primeiro dia de sessões referentes a informações do Governo, que vai dar continuidade amanhã, quando for 8h30, e nesta continuidade de perguntas de insistência por parte das bancadas parlamentares, e que poderá, mais uma vez, os ministros terem a oportunidade de clarificar as zonas de penumbra. Mas há que destacar também que o Ministro do Interior, em todo o seu discurso, não mencionou ou sequer esclareceu a questão levantada pela bancada parlamentar da RENAM sobre o estágio da criação e implementação da unidade anti-rapto. Vale lembrar que deveria ser operacionalizada em 6 meses e que também deveria estar em vigor desde junho de 2022, já que foi anunciado em dezembro, no Informe Anual do Chefe do Estado, a sua respectiva criação, e que já deveria estar a vigorar há pouco mais de 1 ano, quase 2 anos, de modo a estancar a onda de raptos. Nós estamos a dizer que apenas este ano foram registrados 3 raptos, dos quais 4 com o rapto cuja vítima não foi a que os raptores desejavam, que ocorreu esta semana na cidade da Beira. São alguns aspectos a destacar num contexto em que depara-se com os problemas de pagamento de salários e esperava-se informações mais arrojadas por parte do Ministro do Interior no capítulo da insegurança pública, com destaque para o terrorismo em Cabo Delgado, os raptos, e que acabou replicando informações que já eram conhecidas, são de domínio público, ao mencionar. Mas creio que nós vamos devolver a palavra dos estúdios centrais. Dentro de instantes teremos o Jornal das 13. Continue deste lado com o melhor da informação. Voltamos com estas e mais informações nos próximos blocos noticiosos. Até já.